Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite aqui da Suíça, Utzmar. Na Suíça, menos 3 graus, nevando desde as 5 da manhã, e agora são 10h30 da noite. Nós temos praticamente 1 metro de neve na porta de casa, mas está lindo, agradável, um silêncio forte. Você está no canal Sem Domínio. Essa é uma plataforma nova, onde nós contamos com um blog que é mantido por alguns escritores e a gente estreia em meados de fevereiro. Nossos repositórios de vídeos no YouTube, com 3 canais, ou canais com as transmissões ao vivo, onde você pode reassistir lives como essa, o canal de cortes e entrevistas, que estreia em fevereiro. Tá rodando já, tá perfeitinho, tá bonitinho. E o nosso canal de entrevistas, que deve começar em meados de fevereiro. Aliás, o canal de cortes, que já está funcionando, e o canal de entrevistas, que começa em fevereiro. Nós já estamos gravando as primeiras entrevistas com pessoas de língua portuguesa que a gente não consegue encaixar o fuso horário para conversar nas nossas lives ao vivo. Então, nós vamos entrevistar essas pessoas e vamos colocar no canal de cortes. As lives entram ao vivo às 18h30 do Brasil, às 21h30 de Portugal, 22h30 da Suíça e de Angola e 23h30 do Moçambique. A ideia da plataforma é preencher um espaço digital que está um pouco vazio. O público adulto, que busca conteúdo sério, sem bobajada e sem retrocessos. A gente realmente acredita que a Terra é um geoide, e a gente acredita em vacina, e a gente acredita em usar máscara, e a gente acredita em processos democráticos, onde o ódio não precisa fazer parte das discussões, e a outra pessoa talvez tenha uma parcela de razão e mereça ser ouvida e respeitada. E a gente também não acredita em teorias conspiratórias. As nossas lives são em formatos de entrevista, e o nosso time é composto pelo âncora, o Gerbuck, que está contundido, né? Lembro vocês que o Gerbuck, ele tem carinha de 60 anos, mas ele tem 69, ele teve uma contusão, a gente achou que ele ia estar de pé de novo em uma semana, mas ele já está há 15 dias contundido. Pelo nosso jornalista Carlos Henrique Giglio, que está atrasado, deve estar chegando daqui a pouquinho, está preso no trânsito de Curitiba, e por mim. Nós sempre recebemos o nosso entrevistado com carinho e procuramos fazer um programa bastante denso e informativo, mas também bastante democrático e aberto. Todos os links referentes ao nosso canal você encontra na descrição de vídeo. Facebook, Instagram, que aliás a gente não está usando muito, mas Facebook, Instagram, Twitter, as nossas páginas pessoais de Facebook e também os nossos canais, os 2 canais que já estão funcionando, o de cortes e o das lives no YouTube e o canal do Twitch. Hoje nós entrevistamos uma pessoa muito especial e eu quero colocar um contexto para vocês. Toda segunda-feira, nosso tema tem sido pesquisa e ciência. Nós estamos tentando manter isso e talvez a gente não consiga manter para sempre isso. Mas nós estamos procurando toda segunda-feira trazer para cá uma pessoa diferente, ligada à pesquisa e ligada à ciência. Por um motivo bem simples, a ciência é um barato, a ciência é muito legal, mas por outro lado, a ciência também tem uma aplicação social importante. Por exemplo, o que a gente está vivendo agora no Brasil, onde o país tem a oportunidade de ter 4 vacinas que eu conheço, que eu estou sabendo, sendo desenvolvidas lá. E isso é fruto da ciência, isso é fruto da pesquisa, portanto, isso é fruto de pessoas que trabalham com pesquisa. E nós temos trazido, nas segundas-feiras, pessoas que trabalham com pesquisa. Hoje nós entrevistamos a doutora, a carioca, a doutora Carla Orlandino Quaresma. Ela é professora e também é doutora, porque tem doutorado. A professora é titular da Faculdade de Farmácia da UFRJ, tem pós-doutorado pela Universidade de Berna, na Suíça, mestrado em Biofísica e doutorado em Ciência pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, é farmacêutica formada pela UFRJ, especialista em homeopatia, membro titular do Instituto Hahnemanniano do Brasil e da Liga Medicorum Homeopática Internationalis, vice-presidente do Grupo Internacional de Pesquisas em Infinitesimais, coordenadora do Comitê de Produtos Naturais do Consórcio Acadêmico Brasil de Saúde Integrativa. Eu não vou parar, vai lendo, vai ouvindo o currículo dessa mulher. Integrativa, coordenadora dos Laboratórios Multidisciplinares de Ciências Farmacêuticas e Pesquisa e Desenvolvimento de Práticas Integrativas e Complementares da Farmácia Homeopática da UFRJ, membro do Comitê Técnico Temático da Farmacopeia Homeopática Brasileira, coautora da 3ª edição da Farmacopeia Brasileira e das 2 edições do Formulário Homeopático da Farmacopeia Brasileira, membro permanente da pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da UFRJ,
Jesus. E representante docente da Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa da FF, Faculdade Fluminense, imagino eu, Faculdade de Farmácia. Faculdade de Farmácia, e do IPPN e do Conselho Deliberativo. Meu Deus, você tem família também, Carla? Não precisava ler isso não, menino. Isso aí não interessa, não. Isso é besteira. Bota lá no fim que eu sou tua amiga e pronto. É a melhor parte do currículo. É verdade. É verdade. Meu amigo, imagina. É porque a gente, né, nessa vida acadêmica da gente, né, Raul, acaba que a gente tem que ficar colocando todos essas atividades, né, que na verdade são atividades extras que a gente desenvolve, né? Porque na universidade, né, aqui no Brasil, a gente tem um contrato de dedicação exclusiva, né? A gente não pode ter outro emprego que não um emprego na universidade. E a gente tem também, por obrigação, atuar no ensino, na pesquisa e na extensão, né? Então, eu, num primeiro momento, sou professora. A minha primeira obrigação é com os meus alunos, mas com os meus alunos na graduação e também na pós-graduação, né? Então, eu tenho que dividir essas minhas 40 horas semanais nessas 3 atividades. Olha a Karine aí. Um beijo, Karine. E aí, a gente, por isso, então, a gente acaba tendo que abrir esse leque nessas várias atividades. Então, por exemplo, eu, nas minhas atividades que a gente chama de extensão, o que são atividades de extensão? São atividades que você presta serviços à sociedade. Então, uma das atividades de extensão que eu criei, né, nesse tempo foi a farmácia de homeopatia da UFRJ. Por quê? Porque a gente recebe o medicamento, né, o receituário, e dispensa esse receituário através da manipulação dos medicamentos. Então, como eu sou a homeopata da faculdade, quem é a diretora do laboratório sou eu. Então, aparece isso aí no... Então, esse meu envolvimento também com a homeopatia me fez também ser chamada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, para escrever os documentos que regulamentam as boas práticas de manipulação dos medicamentos homeopáticos no Brasil, né? Porque no Brasil a homeopatia é um medicamento de fato e segue o mesmo rigor, né, de legislação e de boas práticas que os medicamentos tradicionais. Então, assim como os medicamentos alopáticos têm as suas farmacopeias, os homeopáticos também têm a nossa. E aí esse meu envolvimento com a homeopatia me fez, então, ser chamada pela Anvisa para escrever, porque esses são documentos que precisam ser atualizados constantemente, né? Porque as regras mudam, as boas práticas são atualizadas. Então, desde 2008, eu trabalho na atualização desses documentos, assim como no formulário de homeopatia. Então, acaba isso já me adianta um assunto. Então, nós vamos pular um assunto e já vamos, depois eu volto para o que eu queria perguntar. Aqui na Suíça, uma das febres na Europa é que a Suíça implementou a obrigatoriedade aos planos de saúde, toda a saúde aqui é privada, toda acompanhada por planos de saúde, ela implementou a obrigatoriedade das terapias complementares na saúde pública, ou seja, para os planos de saúde. Então, qualquer pessoa pode ir no seu homeopata e, teoricamente, essa medicação e a consulta no homeopata é coberta pelo plano de saúde, tanto a medicação quanto a consulta. Só que isso no Brasil não é novidade. O Brasil foi o primeiro país a implementar as terapias complementares, principalmente a homeopatia, que é o carro-chefe das terapias complementares, né, na saúde pública. Verdade. Então, esse é um destaque bem bacana que o Brasil tem nesse cenário da medicina integrativa, né? Então, hoje o termo que a gente utiliza mais, né, para homeopatia, para antroposofia, para reiki, para plantas medicinais, é o termo medicina integrativa, que eu acho muito interessante, né? Porque muita gente pergunta, quando eu uso homeopatia, eu posso continuar usando antibiótico? Eu falo assim, pode, porque a homeopatia ela é uma medicina que integra, ela não exclui outros tipos de tratamento, né? E o Brasil saiu na frente em 2006, a partir do reconhecimento da própria Organização Mundial da Saúde, né? Quando reconhece a importância da medicina tradicional, que é assim que a OMS chama essas medicinas, né? Medicinas tradicionais e complementares. E o Brasil, reconhecendo esse documento da OMS, falou assim, não, reconhecendo a importância dessa medicina, implementa, então, uma lei, né, uma portaria, que foi a 971, em 2006,
onde a homeopatia foi incluída como uma das práticas integrativas e complementares. Então, naquela ocasião, eram apenas 5, né? E a homeopatia sempre foi incluída dentro dessa legislação do Ministério da Saúde. Então, era homeopatia, plantas medicinais, medicina tradicional chinesa, antroposofia, e tem mais uma, termalismo e crenoterapia, que é o uso de águas medicinais no tratamento da saúde, águas sulfurosas, águas que têm potencial terapêutico, né? Então, veja, desde 2006, a gente largou na frente e o Brasil se destacou com uma política dedicada só para isso. A Suíça veio só em 2013, através de plebiscitos. Voto popular para fazer isso. Exatamente. Implementar isso, e hoje em dia qualquer cidadão suíço tem direito também a essa. Só que na Suíça só tem 5 práticas: a terapia neural, a homeopatia, a antroposofia, a medicina tradicional chinesa. E plantas medicinais. Só são 5. E agora, no Brasil, atualmente, nós somos 29. São 29 práticas integrativas e complementares dentro desse guarda-chuva, né, que a gente chama de medicina integrativa, né? E você não trabalha no SUS, você é pesquisadora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas você trabalha ajudando a produzir a documentação que vai dar norte para essa atuação, principalmente na homeopatia. Isso. Né? O SUS disponibiliza isso? Isso existe mesmo? Muito precocemente, muito pouco ainda, né? Então, em termos de presença de médicos homeopatas dentro do serviço público no Brasil, a gente não chega a 600 médicos no Brasil todo. Farmácias públicas homeopáticas, né, laboratórios industriais públicos de homeopatia, 0, não temos nenhum. Então, enquanto a Índia tem quase 2.000, a gente tem 0. Então, o problema todo com relação a essa cadeia, né, porque o Brasil ele pensou na política, ele criou as diretrizes, os objetivos e metas. Olha, a gente tem que ter, o cidadão tem que ter direito a ter o ambulatório de homeopatia, de antroposofia e de todas as práticas, só que a terapêutica não funciona só com atendimento do prescritor, né? Ela prevê o medicamento. Então, o cidadão, hoje somos 220 milhões de cidadãos brasileiros, mais de 130 milhões depende do SUS. Então, vai ao Sistema Único de Saúde buscar atendimento. Ele chega lá e fala, eu quero ser atendido por um médico homeopata. Ele vai achar, aqui, ali, né, e acolá ele vai encontrar. Ele recebe a prescrição, tu vai tomar arnica montana 30 CH, vai fazer o uso disso por 60 dias, tá, doutor? Mas aonde eu pego, né? Porque quando você sai do sistema, você vai lá, vai na outra portinha e pega o medicamento. Aí ele fala, o medicamento eu não tenho, porque eu não tenho farmácia pública. Então, ele quebra a cadeia, né? E com isso você não consegue dar acesso ao cidadão a receber o atendimento que ele precisa e o tratamento que ele precisa, né? E, ao mesmo tempo, o governo brasileiro diz, mas o brasileiro não quer as práticas integrativas, não quer a medicina integrativa, porque não existem evidências científicas que suportem o uso da homeopatia, por exemplo. Então, essa é uma outra ponta, né? E aí eu acho que é bem importante o trabalho da universidade, né? Porque a universidade, ela se propõe a também trazer as evidências científicas, né? Então, no ano de 2019, esse é um dado bem legal, o Ministério da Saúde criou um grupo, que é esse Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa. Até uma pessoa que eu quero te sugerir para você entrevistar é o presidente do nosso consórcio, é um médico antroposófico, o doutor Ricardo Guelma, que é top na medicina integrativa, né? E aí o Ministério da Saúde criou esse grupo e me convocou também para ser uma das diretoras desse grupo, justamente para mapear, para trazer as evidências científicas. Então, ele diz, na época era o ministro da Saúde, esse que caiu, daqui a pouco eu lembro o nome dele, o Mandetta, era o ministro da Saúde, convocou o consórcio lá em Brasília e falou assim, olha, se a gente vai implementar as práticas integrativas no SUS, a gente só vai implementar aquelas que tiverem evidências científicas. Onde a gente encontra as evidências científicas? Se elas não existirem, exatamente, eu não vou financiar isso. E aí deu esse desafio ao consórcio, de usar uma metodologia que é relativamente nova, que é a construção de mapas de evidências científicas, muito interessante. Então, você, na verdade, consulta toda a bibliografia, né? Claro, a bibliografia indexada, que é reconhecida pela comunidade científica, né?
e mostra as evidências, se as evidências são fortes, fracas ou médias. Existe evidência científica de que a homeopatia pode ser usada, por exemplo, no tratamento de alergias? Um monte. Mas cadê? Quem são? Elas são fortes? Elas são fracas? Então, a gente trabalhou na construção desses mapas. Então, no ano passado, a gente publicou 7 mapas voltados para a medicina integrativa, né? E a homeopatia não entrou nesse primeiro conjunto de dados. E agora, nesse ano, o Ministério da Saúde, então, se interessou para verificar, né, a existência dessas evidências também na homeopatia. Então, esse é um trabalho que agora a Leoni está coordenando, também me convidou para participar, e nós vamos, então, mostrar que evidências são. Existem evidências? Existem, são muitas, muitas. Só que os céticos, né, puxam para o lado de que, mas elas são fracas, elas não são suficientes ainda. Inclusive, né? Deixa eu te contar uma fofoca, que eu não sei se você está sabendo. Na quinta-feira, dia 28, você estará aqui de novo, junto com a nossa consultora científica, a senhora minha mãe, a doutora Dorli, e com a doutora Leoni Bonin, de São Paulo, exatamente para discutir essa entrada da homeopatia com força na comunidade científica e na saúde pública. Muito bem, vai ser uma honra. Minhas 2 musas inspiradoras, doutora Dorli e doutora Leoni, vai ser um prazer. Agora, veja, Carla, quando eu era criança, passava na televisão de manhã um programa chamado Cosmos, que era um programa que era apresentado pelo Carl Sagan, que é um cientista falecido, agora um físico de foguetes americano, e que ele fazia todo um approach para trazer a ciência com muita simplicidade para que pudesse ser consumida pelo público em geral. Né? E no Brasil isso se perdeu, esse anel se perdeu no Brasil. E o que a gente vê é que, de repente, o Brasil tem 4 vacinas saindo, ponta de linha, todas elas, top e tal, sem discussão, em parceria com a Inglaterra, em parceria com a China, em parceria com não sei mais quem, Rússia, uma que é própria, com a Índia, uma própria da Universidade Federal do Paraná saindo. Então, a gente tem uma série de eventos científicos exponenciais importantes para a comunidade, e, de repente, o brasileiro nem sabia que tinha cientista. Verdade. Porque a gente só ouve rotineiramente que a pesquisa no Brasil não existe, que a pesquisa no Brasil não existe. Como é que foi para você? Como é que foi essa ideia de se tornar cientista, de se tornar pesquisador? Você acordou de manhã, tipo, Deus tinha feito a luz, separou a luz da escuridão. Daí um dia você nasceu. Em seguida, você como que foi virar homeopata? E essa história é muito bonita, é muito legal. Bom, num primeiro momento, a minha vocação era ser professora. Meu filhote é a prova viva da homeopatia funciona. É isso aí. Homeopatia na pediatria, Karine, é um desbonde. Ela é maravilhosa. Os resultados são inúmeros, as evidências são muitas, né? Mas essa coisa de eu acordar e querer ser alguma coisa, na verdade, eu queria ser professora, Raul. Porque minha mãe era professora e eu era apaixonada pela minha mãe. Eu e minha mãe, a gente era um em carne, era a minha ídola, né? A gente era muito, muito amiga, muito amiga. E a minha mãe morreu muito precocemente. A minha mãe morreu com 49 anos de câncer de mama. E eu, na época, eu tinha 16 anos de idade. Então, até aquele momento, eu queria ser professora, né? Mas quando eu vi o que a minha mãe passou e o sofrimento todo da doença, né? Eu resolvi, a partir dali, que eu tinha que estudar câncer. E que eu tinha, de alguma maneira, ajudar as pessoas com câncer, porque eu não queria mais que as pessoas perdessem as mães e os parentes dessa maneira tão precoce e tão dolorosa, né? E aí, na época, eu já fazia escola técnica, né? Então, da escola técnica, a gente já era muito estimulado nessa parte, né, de laboratório. Eu falei assim, eu vou fazer, então, farmácia, porque eu vou estudar medicamentos, devo chegar lá, de alguma forma, lá no câncer, né? E assim foi. Quando eu entrei, então, para a farmácia, eu comecei a ver o que eu preciso fazer para me tornar professora de farmácia. E, bom, a carreira acadêmica, ela passa pelo mestrado, pelo doutorado. Antes disso, desiste, que tu não pode ser professora. Então, tá bom. Então, eu terminei o meu curso de graduação em farmácia e já comecei a procurar alguma coisa que tivesse a ver com câncer. Então, comecei a fazer a minha iniciação científica. Na época, eu procurei um laboratório que trabalhava com uma técnica que já era relativamente antiga, mas pouco conhecida, que era o uso da corrente elétrica na destruição de tumores.
chama-se eletroterapia. E a eletroterapia era muito promissora, os dados em câncer eram muito bons. Na China já era usada desde a década de 80, só que muito com pesquisa clínica, pouco se sabia de pesquisa básica. E eu falei assim, eu quero estudar isso, porque se a eletroterapia cura o câncer, eu quero estudar a eletroterapia. E fui, então, comecei minha iniciação científica no Instituto de Biofísica, porque existia lá essa linha de pesquisa. E aí comecei, então, com pesquisa básica, mostrando os efeitos de corrente elétrica em células bacterianas, etc. E aí, no meu doutorado, eu falei assim, mas eu não quero ficar só com bactéria, eu quero mostrar isso em célula tumoral. E aí, o meu doutorado, eu evoluí para o efeito, para a atividade antitumoral de correntes elétricas em células cancerosas. E foi assim, nada de homeopatia. Só que nesse ínterim, em 2 anos depois que eu já estava no meu doutoramento, apareceu uma oportunidade para eu fazer esse concurso para professora, e esse concurso permitia que o candidato tivesse apenas mestrado. E eu, muito cara de pau, fui lá e me inscrevi no concurso, porque era a disciplina que eu mais amava na faculdade de farmácia, que era farmacotécnica, que era desenvolvimento de medicamentos. E eu era apaixonada por essa disciplina. Falei, eu quero ser professora de farmacotécnica. E fui lá na cara de pau, me inscrevi. Nós éramos 6 candidatos, uma vaga. Eu estudei igual uma desesperada e eu passei no concurso. E virei professora de farmacotécnica. E eu já sempre, desde sempre, adoro falar, né? Eu falo pelos cotovelos. E como eu falava muito, eu comecei a ter muito problema de garganta. E aí a voz falhava, e a garganta inflamava, infeccionava, antibiótico. Então, e aí, quando eu comecei a fazer muito uso recorrente de antibiótico, eu tinha uma colega na biofísica que falou assim para mim, Carla, por que tu não vai tratar esse teu problema de garganta com homeopatia? Só que eu era farmacêutica da UFRJ, e a homeopatia na UFRJ era tabu, era palavrão, era bruxaria, nem pensar. Então, eu fui criada ouvindo isso dos meus professores, né? Que homeopatia era bruxaria, que homeopatia era placebo. E eu, na hora, respondi para ela, nunca que eu vou usar homeopatia para isso, porque homeopatia é placebo. Você não sabe que homeopatia não existe? Isso é charlatanismo? Não é, Carla, olha, minha mãe se trata com homeopatia, o meu pai curou a doença tal, e não sei, e ficou insistindo, até que eu, cansada de tanto tomar antibiótico, falei, tá bom, então eu vou procurar esse tal homeopata. E fui, e fiz o meu primeiro atendimento com homeopatia, e o médico começando a me fazer, porque a homeopatia é uma terapia muito individualizada, né? Então, o médico ele não está preocupado só com o teu medicamento, ele está também preocupado em saber por que você adoece, né? E para você conhecer o caminho do adoecimento, você precisa também saber como que você lida com as suas perdas, com os seus fracassos, com os seus sucessos. Isso tudo influencia a homeostase, isso tudo influencia a saúde como um todo. Mas isso eu sei agora. Naquela época, quando ele fez a minha anamnese e começou a me perguntar como eu era, se eu era ciumenta, se eu era dedicada, eu falei assim, doutor, o senhor olha a minha garganta, me dá um medicamento e eu vou embora. Por que tem que saber isso para eu escolher o meu medicamento? Porque isso é muito importante para a homeopatia. E aí, depois de quase 40 minutos, ele foi me prescrever um medicamento homeopático, ultra diluído, hoje em dia eu sei quem ele é, e me mandou tomar uma dose única, em um papelzinho. Isso foi em 1996. E até hoje eu nunca mais tive nenhum problema de garganta. Continuei naquela época sem saber o que era homeopatia, mas 4 anos depois, uma colega minha, a gente tinha disciplina de homeopatia na farmácia, e essa colega falou assim, Carla, você vai dar aula de homeopatia comigo. Aí eu falei, eu? Por quê? Não, porque você é a pessoa ideal. Eu falei assim, não, mas eu não sei nada de homeopatia. Como é que eu só sei que homeopatia cura problema de garganta. Isso eu sei, porque eu foi empurrada para a disciplina. Aí ela falou assim, não, mas tem que ser você, aquelas coisas do destino, né? Aí eu falei assim, olha, eu te ajudo, então, se o departamento acha que eu posso ajudar, eu te ajudo, mas eu não tenho como dar aula de homeopatia, porque eu não sei nada de homeopatia. E aí eu fui assistir a primeira aula de homeopatia, sabe, Raul, na faculdade, e eu ouvi de um farmacêutico, Justino, que foi quem, de fato, deu aquele, falou assim, Carla, você vai ser homeopata. E ele, então, começou a dar aula explicando os fundamentos da homeopatia, a filosofia homeopática, a integralidade do ser, como que a homeopatia foi desenvolvida na Alemanha, pelo Hahnemann, a dinamização, diluir, dinamizar. E o meu olho foi enchendo de curiosidade, o meu coração foi enchendo de uma vontade, assim, de entender o que é aquilo.
E eu saí dali e fui fazer uma pós-graduação em homeopatia, e comecei, então, a trabalhar com homeopatia. Então, assim, eu me tornei homeopata, primeiro através de uma cura pessoal, né, de experimentar em mim, e depois foi pela curiosidade com relação a como os medicamentos funcionam, o que acontece na preparação homeopática, né? E foi muito engraçado, porque no momento em que eu terminei o meu curso de pós-graduação em homeopatia, que eu me tornei uma especialista em homeopatia, as portas começaram a se abrir. E aí eu fui chamada para trabalhar na farmacopeia, eu comecei a abrir linha de pesquisa, eu ganhei projeto internacional, e a coisa foi fluindo. Quando eu vi, eu me tornei uma homeopata, assim, e todo dia, Carla, homeopatia, você fala, Carla, você fala, e eu tô sempre, eu falo, eu quero, eu mostro, eu digo, e foi assim. Veja, você é uma pessoa com diversos cientistas, diversos pesquisadores brasileiros, você acaba sendo mais conhecida fora do país do que dentro do país. Então, hoje, dentro do Brasil, tem vários núcleos pesquisando homeopatia, há essa troca de informação também dentro do Brasil. Mas fora do Brasil, você coordena e ajuda a organizar eventos e congressos enormes de homeopatia, congressos importantes, encontros, grupos de estudo importantes em homeopatia. Né? Na tua vida pessoal, né? Pensar assim, que pode ter agora jovens querendo estudar biologia ou querendo fazer farmacologia, fazer bioquímica na faculdade, ou medicina. A ciência te permitiu abrir um mundo na tua vida? Com certeza. Isso aí eu sempre digo para os meus alunos, né? O estudo, né, e a ciência, o como saber, e a dedicação a isso é fundamental no desenvolvimento da gente, né? Então, assim, foi através da ciência que esse mundo se abriu para mim, né? Então, quando eu comecei a entender o que era a importância, né, dos experimentos, a importância de você saber construir um pensamento científico, uma metodologia científica, né? O quanto a sua mente se abre com relação a isso e o quanto o mundo se abre, né, para você, né? E aí você vê, poxa, eu estou num mundinho tão pequeno, eu estava num mundinho da UFRJ, preocupada em defender, em ensinar os meus alunos, né? Então, quando eu saí dali e vi o tamanho, né, da dimensão da própria homeopatia, né, como um todo, isso foi fundamental. E a questão da internacionalização, então essa coisa da globalização, né, e da troca do conhecimento, ela é fundamental, né? Não tem como a gente não fazer isso. Não é que a gente não valorize a ciência brasileira, ela é muito importante. A nossa universidade mesmo está ranqueada entre as 100 melhores universidades do mundo. Isso é sensacional, se você pensa que você está concorrendo com o Yale, com a Universidade de Berna, e a gente aqui no Brasil sem apoio, fazendo o que a gente consegue fazer com as verbas que sem apoio há muitos anos, né? Não é sem apoio desde a semana passada. Não é... há muitos anos a gente dá o sangue, a alma e tira o leitinho das crianças. E você puxa gente com você, quer dizer, você é uma cientista de ponta que está sempre indo para congresso, que está sempre indo para fora, que está sempre publicando, que está sendo vive na internet, vive dando entrevista. Você puxa gente com você, aquela ideia de ser professora, ela você continua desenvolvendo gente para seguir adiante o que você conseguiu? Eu acho que eu acabo influenciando. Eu brinco com os meus alunos que eu converto eles, né? Vamos ver quantos eu vou converter agora para a homeopatia. Eu brinco com eles assim. Mas é tão natural assim, né? Porque as pessoas veem, né, que há tanto que se pesquisar, né, e veem que essa trajetória, ela é uma trajetória suada, é uma trajetória de dedicação, mas ela é uma trajetória que vale a pena. Então, agora mesmo, eu tô com meu coração, assim, tão feliz, assim, tão realizado, né, porque um estudante nosso acabou de chegar na Suíça para fazer um doutorado pleno nessa área que a gente trabalha, né. Então, assim, uma coisa, é uma confiança, né? Porque você vê, olha a minha responsabilidade, né? Eu tirar um menino daqui do Brasil, né? Da família dele, do conforto dele, com várias oportunidades de trabalho, para ele dizer assim: tu não quer ir para a universidade de base ou fazer teu doutorado lá? Ele falou assim: eu quero seguir os teus passos, eu quero ver o que é isso, eu quero ver acontecer. Então, assim,
Eu acho que isso é uma coisa, dá uma realização tão grande na gente como professor, né? Porque eu acho que o professor é um grande influenciador, né? Eu procuro sempre mostrar, e eu digo sempre para os meus alunos, olha, tu tem certeza que você quer esse caminho? O caminho não é de flores, o caminho é árduo, né? Você vai ter que batalhar muito, mas, olha, eu garanto para você, vale a pena. Então, eu já tive vários alunos, sabe, Raul, que largaram o setor profissional, saíram das farmácias e bateram no meu laboratório e falaram assim, professora, me aceita para eu fazer mestrado e doutorado porque eu quero estudar homeopatia com você. E eu falei assim, mas como você... Agora eu estou com uma aluna de doutorado que não tem bolsa, largou o emprego, ela já é formada, já é casada, e largou tudo para ir fazer o doutorado com a gente. Olha a minha responsabilidade, né? E ela não tem bolsa. E eu falo, Mariana, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso. Não, mas eu quero. Eu quero seguir esse caminho. E eu quero fazer com você. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, que responsabilidade, né? Mas e eu falo sempre isso para ela, tenha certeza, vai valer a pena. Se você tem convicção que esse é o teu desejo, que essa é a tua vocação, vai fundo. E eu não vou poupar esforços para te ajudar, para a gente conseguir uma bolsa, para a gente batalhar. Agora a gente está começando uma parceria com a África do Sul. Eu apresentei participei num congresso do NIH. O NIH é como se fosse o nosso SUS, né? É o National Institute de Saúde, né? Dos Estados Unidos. Aí no ano passado eles me convidaram para participar de um congresso com eles, e lá eu conheci um grupo da África do Sul que se interessou no trabalho da gente, né? E agora a gente está começando uma parceria, né, um cooperation agreement, para fazer uma parte do projeto dessa minha aluna, da Mariana, na África do Sul. Então, você imagina, e agora ela pensando, então, na possibilidade de agora ir lá para o outro lado do mundo, né? E, então, no primeiro momento, ela ficou assustadíssima, ela falou, não posso, eu não consigo. Pode sim, pode e vai. E a porta já está se abrindo para ela também. Como é que é para quem está começando essa jornada? Porque, veja, começa uma jornada que assim, é passar no vestibular, entrar na faculdade, aprender aquela linguagem acadêmica, científica, formalizar a bunda na cadeira e estudar bater na porta, começar uma iniciação científica, e depois, sei lá, partir para um mestrado. E como é que é na hora que chega a hora de viajar? Para fazer o mestrado sanduíche, para fazer o doutorado sanduíche, para fazer... Raul, é difícil. Para você ter ideia, esse meu aluno que hoje está em Basel, que chegou ontem aí, né? A primeira vez que ele foi, a primeira e única, essa é a segunda que ele está indo. Sabe como que ele foi? Com uma vaquinha feita na internet. E foi assim que ele foi. Eu perguntei para ele, meu filho, eu chamei de meu filho, cara, todo mundo é meu filho. Meu filho, você quer experimentar o que é fazer pesquisa no primeiro mundo? Quero, professor. Então, você vem para cá. Mas eu não tenho dinheiro. Como é que a gente... Aí ele falou, mas professora, eu não posso, eu não tenho dinheiro. Minha família não tem como me mandar. Vamos fazer uma vaquinha na internet? Ele, eu não tenho coragem, então eu abro para você. Abrimos uma vaquinha para ele na internet, ele arrecadou R$9.000. Com esses R$9.000, ele comprou a passagem dele e foi para a Suíça me encontrar. Eu, na época, estava já fazendo aquele um mês, em 2019, de pesquisa com eles lá. Quando ele chegou lá, Raul, ele ficou louco com o potencial do projeto, né? Com a facilidade de... Porque se fazer pesquisa no Brasil é tão difícil, fazer pesquisa fora se torna... Você faz com o olho fechado e os dois braços amarrados, porque você tem tudo na mão, é só você querer trabalhar. Quando ele chegou lá, Raul, que ele viu o mundo de coisa que ele podia fazer, ele foi para ficar um mês, ele ficou 3. E o dinheiro dele acabou. E aí a gente falou, e agora, como é que faz? Aí a empresa foi, pegou o dinheiro, toma, João, toma aqui o dinheiro para você ficar mais esses 2 meses, remarcou o voo dele, pagou para... E hoje ele está lá fazendo o doutoramento dele. Fora do país, a iniciativa privada tem uma participação um pouco maior nesse incentivo à pesquisa, né? Tem mais interesse no desenvolvimento de produtos e... Com certeza. E essa empresa, especialmente que a gente tem essa parceria, tem muito interesse, né? Em ampliar a linha de produtos para câncer, né? Porque são produtos naturais, obtidos a partir de uma planta suíça linda e maravilhosa, que é a minha paixão, que é o meu Viscum album, né? Que é de uma força, de uma energia, de uma... Nossa, aquela planta é mágica, ela é absolutamente mágica. Não tem como você não se apaixonar pelo Viscum, né? E essa empresa, ela tem como carro-chefe
os produtos extraídos do visco, né? Mas, obviamente, eles querem expandir para outras linhas, né? E aí fora existe também essa questão, né, da obrigação da indústria em investir em pesquisa, né? Então, eles têm um centro de pesquisa, que é a Society Cancer Research, que é dedicado ao desenvolvimento de novos produtos para câncer, né? Então, eles têm um budget, eles têm um orçamento que eles são obrigados a investir todo ano, né, para o desenvolvimento de novos produtos. Então, é baseado nesse orçamento que eles têm a chance de fazer as parcerias, né, com outros países. E eu não sei por que cargas d'água eles caíram nas minhas graças, né, não sei o que foi, que eles falaram, não, a gente quer fazer parceria com vocês. E a gente foi e conseguiu, então, expandir essas parcerias, e agora os alunos começam, então, a também poder participar e de se beneficiar desses projetos. Então, atualmente, a gente já tem 3 teses de doutorado acontecendo dentro da Dorli. É contagioso esse visco, eu também me apaixonei. Ela bota cada foto desse visco que eu fico só capturando, porque o visco, ele é de uma vitalidade, né? Porque você vê, a planta é de uma vitalidade fenomenal, né? Que aí a gente vê o inverno, né? E tudo congelado, e tá lá o bucho do visco preservado. E você sabe que em algumas áreas, aqui perto da minha casa, a gente mora numa área que é ecologicamente muito estável e muito limpa. Então a gente tem cegonha, a gente inclusive tem cegonhas aqui que nem migram mais, porque o lugar para onde elas migravam está degradado, então elas ficam aqui, inclusive nas nevascas, como está hoje, assim, elas se encolhem no ninho, e tem gente que cuida aqui e tal. E como o sistema ainda é bem equilibrado, agora no inverno a gente tem árvores que são só, é como se tivessem arbustos pendurados na árvore com visco. É incrível. Porque a observação, né? Porque foi Rudolf Steiner quem propôs o uso dessa planta para o câncer, né? Através da observação, uma observação que eu acho espetacular, né? Porque ele, quando observou a árvore e a forma como o visco cresce aderido à planta, né? Na verdade, ele é um semiparasita, né? Então, ele só existe a partir da interação com a árvore hospedeira. Então, na verdade, ele extrai dessa árvore vários substratos para o seu desenvolvimento. Ele não existe sozinho. Então, ele, por analogia, ele falou assim, essa planta deve ser boa para tratar o câncer. Porque o que o câncer faz com a gente? Ele vive, ele toma conta do nosso corpo, né? Ele vive, ele se nutre das nossas células e, a partir daí, se desenvolve o tumor, né? E aí, dessa sacação dele, ele resolveu, então, testar, em parceria com uma farmacêutica alemã, né? Que é a Ita Weckmann, né? De Zurique. Eles, então, em parceria, desenvolveram o primeiro medicamento à base do visco, que é nessa Society Cancer Research, que é a RIC, né? Que é onde a gente faz essas pesquisas. Mas veja que sacação bacana, né? Porque você de observação do ambiente, observação do mundo. Pela observação da planta, exatamente. Um princípio científico bem básico, na verdade, mas muito bem aplicado. Isso tem 105 anos, porque a terapia com o Mr. Toll, com visco com álbum, já fez 100 anos em 2018. Para você ver, né? E quando você usa isso no laboratório, você faz pesquisa de laboratório, tipo cientista de filme, você tem jaleco, né? No caso usa óculos também, então tem microscópio, tudo. Então, é ciência como a gente vê em filme. É verdade. Quando você está trabalhando ali com os vidrinhos, você vê esse resultado? Vê. Raul é simplesmente sensacional. A Dr. Bá também desenvolveu o sistema floral por observação também. E ele também via, as plantas são tão lindas que elas devem produzir coisas muito importantes terapeuticamente, né? Porque senão como que elas seriam tão frondosas, tão bonitas sempre, né? Então também por observação. Mas quando a gente vai para o laboratório, Raul, é um espetáculo o resultado. Então como é que a gente vê o resultado, né? Então a gente sempre tem que ter o grupo de células normais, né? E um grupo de células tumorais que você submete ao tratamento. Então, qual é o sonho do pesquisador? Né? Encontrar uma substância que destrua o tumor e não faça nada com as células normais. Isso é o que a gente está buscando há milhões de anos já para o câncer, né? E o visco, ele faz isso com uma característica muito específica e depende também da árvore hospedeira onde ele está crescendo. Porque, veja, se ele cresce na macieira, ele sintetiza uma série de metabólitos
metabólitos secundários, flavonoides, ácidos fenólicos, que são substâncias que têm atividade terapêutica. Então, ele produz um conjunto de substâncias quando ele está na macieira. Quando ele está nesse pinheiro lindo e maravilhoso que a gente tem na Europa, ele produz outro conjunto de substâncias. Quando ele está no carvalho, que é outra árvore frondosa linda, ele produz outro conjunto de substâncias. Então, ele vai se moldando em função daquilo que ele consegue extrair. Então, essas características dele, né, das substâncias que ele produz, faz com que ele haja de maneira diferente também nos grupos celulares. Mas o que é mais interessante? Que quando você compara com as células normais, elas sempre são mais resistentes do que as células tumorais. Só que tem tumores que respondem melhor a um tipo de visco. Né? Por exemplo, o que a gente extrai da macieira é muito eficiente para tratar o câncer de mama. O que você extrai do pinheiro é muito eficiente para câncer de pulmão e próstata. Por quê? Porque os metabólitos que ela produz são diferentes. Então, a gente vem contribuindo com isso, né? Porque uma linha de pesquisa que a gente implementou lá para o VISCUM é o estudo da metabolômica do VISCUM. O que é a metabolômica? É o que essa planta produz de metabólitos sob condições diferentes. Então, o que é interessante? A planta ela tem uma questão da sazonalidade, que é mó barato, né? Então, a planta no inverno ela tem uma característica, a planta no verão tem outra característica. O Steiner de cara, já sacou isso também. Ele falou assim, essa planta a gente vai usar o extrato do verão e vai usar o extrato do inverno. E vai misturar, vai casar um com o outro. E o produto final, então, é a mistura do extrato de verão do extrato de inverno. Só que ele também fez isso intuitivamente. E depois, o que a gente veio ver? Que a planta, no verão, ela produz uma glicoproteína linda e maravilhosa, que é uma lectina, que é imunomoduladora, que ativa citocinas, que tem todo um aspecto imunomodulatório envolvido, enquanto que a planta, isso é a planta no inverno, produz essa viscolectina, essa lectina, que é uma glicoproteína, enquanto a planta no verão produz polipeptídeos, que tem cerca de 49 aminoácidos, e esses polipeptídeos têm atividade principalmente necrótica. Então, eles induzem a morte tumoral. Então, por um lado, ele estimula a resposta imunológica. Por outro lado, ele tem um grupo de substâncias que destrói efetivamente o tumor. Então, essa mistura inverno e verão é fundamental para você ter o potencial terapêutico no final. Só que antes da gente entrar nesse projeto, basicamente todo o estudo era baseado na presença dessas duas grandes moléculas, as glicoproteínas e os polipeptídeos. Quando a gente começou o estudo da metabolômica, o que a gente viu? Que a planta produz mais de 1000 diferentes metabólitos diferentes. Mas tudo isso nós não estamos falando de efeito placebo, nós não estamos falando de experimento com clínicos, com pessoas, onde podem ter alterações do tipo placebo nos resultados. Nós estamos falando de pesquisa de base, feitas com célula, que não vão ter respostas emocionais ou psicológicas. A célula não sabe se está tomando viscolectina, viscotoxina, ela não sabe se você está dando só o etanol, que é o solvente, ou se você está colocando só a água, né? Então, o que você vai observar depois, né, é justamente por isso que é importante a importância dos grupos controles, né? E você mostrar que é isento desse efeito placebo. Isso a gente consegue fazer muito bem em laboratório, né? Porque você consegue criar vários grupos experimentais, né? Então, você estudar o que a planta é capaz de produzir, porque quando você conhece a composição química, e olha como é interessante, de fato, se ela está na macieira, se ela está no querco, se é no inverno, se é no verão, o metabolismo é totalmente diferente. Se o metabolismo é diferente, os metabólitos também, as doenças que você pode tratar também são diferentes, né? Então, com isso, você começa a entender e começa a usar a ciência, né, o conhecimento científico, a metodologia científica, para embasar o que você está vendo lá na clínica, né? E dizer para o médico, olha, é melhor você trabalhar com Paine para tratar tal câncer. Deixa eu aproveitar, eu estou sozinho hoje, em geral está o Giglio aqui, que é jornalista, está o G-Book, que é jornalista, advogado, e tem toda uma visão política do mundo, mas eu sou psicólogo. A minha visão é um desenho colorido do mundo, é um desenho colorido feito por criança, assim. Mas você sabe que o Steiner, ele é filósofo. Ele
Ele não E era aí, nem... você está me contando o seguinte, você começa me contando que você queria ser professora, porque a tua mãe era professora, e daí, depois, quando a tua mãe teve as dificuldades dela com câncer de mama, acabou partindo para outras jornadas, você ficou querendo, e você no fim foi encontrar na macieira resultados positivos contra o câncer, é isso? É isso aí. Você sabe que eu tive uma experiência tão forte com essa planta, porque quando eu cheguei lá e eu vi, o que você me diz dos druidas que colhiam o visco com foices de ouro antes do sol nascer, tem algum sentido? Tem sentido, porque o ouro é um metal nobre, então, para preservar as moléculas e não deixar que elas degradassem, né? Então, tem uma história antiga do Asterix, que usava o visco quando você chega no inverno, né? As casas colocam o buche de visco sobre o portal da entrada, porque dá sorte, né? E a doença não entra. Se você beijar o seu amor, viu, Karine e Raul? Se vocês se beijarem embaixo de um arbusto de visco, vocês vão ser felizes para sempre. E nunca mais nada separa vocês, porque ele é de um... Eu fiz isso com o meu amor. Estou com ele junto até hoje, só love. Fiz questão, marido, vamos fazer o nosso beijo embaixo do visco. Mas ele é de um poder, assim, de uma coisa, né, que, óbvio, tem muito de história, tem muito, né, de fantasia, mas... Simbolismo, simbologia por trás disso. Simbologia, né? Então, eu lembro que quando eu conheci a macieira, né, e eu não sabia de nada dessas histórias, eu fui para a Suíça encantada com o que eu estava vendo no laboratório, encantada com o que eu via que o visco matava as células tumorais e não matava as normais. E aí eu escrevi para o meu supervisor na Suíça e falei, eu quero conhecer essa planta ao vivo e a cores, porque eu estou encantada com as propriedades terapêuticas dela. E ele falou, vem para cá. E eu fui. Foi a primeira vez na minha vida que eu me afastei da minha família. Eu nunca tinha me afastado da minha família, eu nunca tinha feito um estágio de aperfeiçoamento fora do Brasil. Eu não pensei duas vezes, Raul. Eu fui, era o período da Copa e das Olimpíadas, então a universidade estava com um movimento bem pequeno e a gente teve uma recessão, assim, de 70 dias mais férias, mais não sei o quê. E eu escrevi para ele e falei, se eu for para aí e passar 72 dias, a gente consegue começar esse projeto? Eu falei, Carla, a gente vai fazer muita coisa. E eu fui, comprei minha passagem e fui. Só que quando eu cheguei lá, assim, só deslumbrada, eu quero conhecer o visco, eu quero ir alucinada, porque eu queria ver a planta, eu queria ver... E aí ele me levou para um jardim, porque eles têm um jardim botânico, né, onde eles desenvolvem bonsais de visco, fazem uma série de experimentos. E ele vendo a minha excitação e o meu desespero, né, de querer aprender, de querer entender, ele falou assim, senta aí que eu quero te perguntar uma coisa. Você sabe o que é o visco? Eu falei, eu sei, eu vejo no laboratório o que ele faz com as células. Você já viu um visco? Eu falei, não. Então vem cá que eu vou te mostrar. E aí me mostrou. Aí ele me mostrou como que a gente contava a idade da planta, que o visco demora 1 ano para crescer 2 centímetros. Quando você vê aquele buche gigante lá, ele tem 100 anos. 20, 30 anos que ele está naquela árvore para ele adquirir aquele formato. Passando por todos os invernos, todas as intempéries, né? E ele está lá. E aí ele virou para mim e falou assim, o Hartmut, que é o maior estudioso de visco album que eu já conheci na vida. Ele falou assim para mim, você acha que você vai aprender sobre visco em 3 meses? Considerando tudo que eu já te falei? Eles estão usando há 2.500 anos essa planta como aí natural. Ele falou assim, Carla, tenha paciência. Você vai aprender, mas não vai ser da noite para o dia. Aquilo caiu assim, sabe, na minha cabeça. Eu falei assim, meu Deus, realmente... A gente não vai se tornar um especialista da noite para o dia. E eu olhei tudo que eu tinha construído na minha carreira. Olha quanto tempo eu estou. Já estava com 20 anos de doutoramento. Deixa eu fazer uma pergunta maldosa. Vou fazer uma pergunta de G-Book. Vou fazer uma pergunta maldosa, assim, que tem um viés até um pouco político, assim. Como é sem domínio, ninguém vai poder vir para cima de mim. O registro está todo aqui na Suíça, então vai demorar para chegar qualquer encrenca. No Brasil, nós temos uma infinidade de plantas do mundo vegetal que são conhecidas e que a gente toma em forma de chá, que a gente usa como plantinha para fazer emplasto. E tem um monte de gente pesquisando isso no Brasil, no interior de São Paulo, no Paraná, no Rio de Janeiro.
E você está narrando do quanto isso é aceito e o quanto isso é apoiado, inclusive pela iniciativa privada aqui na Suíça, a ponto deles irem apoiar cientistas no Brasil, como você, como os teus alunos, como o teu aluno que está aqui, para dar mais peso, para dar mais resultados, trazer mais resultados para essas pesquisas. Né? Você acha que se houvesse uma intenção, por exemplo, do Ministério da Saúde, que é o órgão eixo de Fiocruz, de outras instituições grandes de pesquisa, em patrocinar essas pesquisas, em patrocinar essas descobertas, esses desenvolvimentos, a gente poderia tirar resultados tão bonitos no Brasil, simbolicamente, mas também em resultados efetivos, como você tira no Viscom, por exemplo? Absolutamente, com certeza absoluta. Se a gente pensar na riqueza que a gente tem da nossa flora, né, Raul? Se você pensar só na Amazônia, a riqueza que a gente tem ali de biodiversidade é uma coisa cobiçada pelo mundo inteiro. Né? O mundo inteiro está lá, na verdade. Né? O mundo inteiro está lá. A Amazônia não é do Brasil, né? A Amazônia não é do Brasil há muito tempo. Só que a gente não recebe esse tipo de apoio. Existe apoio? Existe. As plantas medicinais, eu diria não, eu tenho certeza, e já existem até estratificações sobre isso, né? É a linha de medicina integrativa que mais recebe apoio, é a que mais tem pesquisadores no CNPq cadastrados, é a que mais recebe fomento, né? Agora, quanto dessas pesquisas viram, de fato, medicamentos? Vira o produto final, vira o serviço para a comunidade. E retorna para a sociedade. Pouquíssimo, não diria que nem 0,01% disso retorna para a sociedade, porque fica no mundo acadêmico. Primeiro que pesquisador não sabe ser empresário, né? A gente não tem essa pegada, a gente precisa da iniciativa privada para chegar lá. Então, a gente fica no mundinho da gente e a gente não consegue colocar isso para fora. Por sua vez, a gente vê os grandes laboratórios, China e outros grandes laboratórios, eles estão lá, estão dentro da Amazônia explorando o nosso potencial. E hoje em dia a gente já importa óleos medicinais da Amazônia que estão em patentes na China. Por quê? Porque a gente não tem interesse de estar preservando isso aqui. O que é uma grande burrice, né? Porque o potencial terapêutico dessa matéria-prima é uma coisa sem precedentes, né? E a ponto da gente agora começar a importar aquilo que a gente produz, porque a gente não tem interesse, né? Que é o que a gente já faz com soja, que é o que a gente já faz com mineral. Exatamente. Ferro, por exemplo. Então, isso é uma coisa que a mim me aflige muito, sabe? Porque eu vejo lá no meu centro, eu trabalho no Centro de Ciências da Saúde. Olha, o que a gente avalia de tese, de mestrado, de doutorado, mostrando o potencial terapêutico das plantas medicinais brasileiras, Raul, não é pouco, é muito. Se você for às bibliotecas, o que a gente produz, o que a gente publica, é muito. E a gente morre no artigo científico e não consegue avançar. Eu, com essa parceria lá na Suíça, já fizemos a nossa primeira patente de Brasil com a Suíça, com 4 anos de trabalho, porque a gente está trabalhando no desenvolvimento de uma nova forma farmacêutica, porque esse medicamento ele é usado exclusivamente para uso injetável, porque essas moléculas, elas quando passam no trato gastrointestinal, elas são degradadas pelo pH gástrico. Então, para evitar essa degradação, você injeta a substância e faz o uso, então, dessa forma. Só que quem não tem medo de injeção, né? Todo mundo, né? Quem está dizendo que não tem, também, todo mundo, principalmente se for do sexo masculino, né? E aí, quando eu comecei a pensar nisso, eu falei assim, puxa, ao invés da gente injetar, por que a gente não faz um PET, não faz um adesivo transdérmico e faz a absorção transdérmica, como a gente tem em hormônios, como a gente tem em outros medicamentos, né? E aí apresentei esse projeto lá para o meu supervisor. Aí a gente estava num meeting da empresa e eu mostrei nos meus slides o desenvolvimento. E ele falou assim, para, Carla, para. Aí eu falei assim, aí eu parei de falar, ele falou assim, eu quero esse produto. Você vai fazer esse produto para a gente? Aí eu falei assim, se você tiver interesse em financiar a pesquisa, eu posso, não estou dizendo que eu vou fazer, mas eu posso tentar, porque eu sei fazer. Eu tenho conhecimento técnico-científico para fazer. Então, faça. E foi esse o projeto que deu origem ao mestrado do João, que é esse que hoje está na Suíça, e deu origem à nossa primeira patente da UFRJ,
com a empresa suíça, o que para a gente é uma coisa... Eu nunca pensei na minha vida ter uma patente com um laboratório suíço, né? Muito legal. A Suíça é o primeiro país no mundo em termos de patentes. Né? Um país pequeneco que produz muita ciência. Mas veja, talvez produza muito menos ciência do que se produz no Brasil. O problema é que no Brasil a gente está produzindo ciência e colocando na prateleira, né? Exatamente. Aliás, nem prateleira, mas a gente coloca nos arquivos da CAPES lá e fica lá para download. A gente virou uma máquina de produzir artigos. Mas o quanto isso se transforma em produto? Então, a ciência ela passa a ser muito poderosa quando ela reverte para a população. Por que a pesquisa com corona ela é tão maravilhosa? Porque a gente entendeu como o vírus funciona e, a partir do vírus modificado ou da proteína S que ele produz do RNA mensageiro, eu transformo ele num produto que estimula o meu sistema imunológico e que me protege contra a doença. Então, aí a cadeia se fecha. Agora, adianta eu mostrar... Quantas empresas privadas vieram por trás e calçaram esse desenvolvimento? Exatamente. Aí a Pfizer, né? A Sputnik, e todas elas interessadas no quê? Em salvar a população? Óbvio que não. A indústria farmacêutica é a indústria mais poderosa do mundo. Ela atualmente é mais poderosa do que a indústria bélica. Por quê? Se não fosse a indústria farmacêutica agora, o que ia ser da gente? Com todos esses lockdowns, com todo mundo morrendo. A gente não ia ter conseguido mais 1 ano ou mais 2 anos nessa levada. Não, a gente não aguenta. Né? Agora, veja, eu quero aproveitar e fazer uma coisa meio piegas. Mas você está só um psicólogo aqui hoje, então vamos acalhar o negócio. Fim de semana teve o Enem. Sim. Não é isso? Sim. Isso quer dizer que está vindo uma nova leva, né, de jogadores para o campo da ciência. Está entrando uma nova leva de pessoas para o mundo universitário. Qual é a mensagem que você diz para eles? Qual é a mensagem que você dá para essa molecada que passou no Enem, ou que fez o Enem no fim de semana agora e vai pegar o resultado daqui a um mês? A gente está vivendo isso aqui em casa, né? Porque a nossa filha de 16 anos, embora não possa ainda entrar na universidade, já fez o Enem pela 2ª vez, né? E aí ontem, eu e meu marido, a gente ficou com ela vendo as questões do Enem, que por sinal eu achei muito interessantes, sabe? Porque, embora a gente critique muito o Enem, ele não é um concurso assim de decoreba, ele é um concurso de lógica e de intuição. Então, você vê, tinham questões lá, assim, por exemplo, gráficos, qual o melhor quimioterápico? Então, de um lado, um gráfico mostrando o efeito do quimioterápico em células normais, o efeito de um quimioterápico em células tumorais, em diferentes concentrações, e aqui o percentual de células que ficava viva após o efeito do quimioterápico. Esse estudante de 2º grau, ele não sabe o que é quimioterápico. Ele não sabe que o quimioterápico é seletivo, que ele deve ser seletivo, mas ele tem que saber ler um gráfico. Tem que saber interpretar, né? Interpretar um gráfico. O que a gente espera de um quimioterápico? Que ele mate as células tumorais e que ele preserve as células normais. Então, que haja uma dose tóxica para o tumor e que nessa dose tóxica ele não faça nada com a célula normal. A minha filha, com 16 anos, ela leu esse gráfico e entendeu exatamente o que tinha que ser. E eu falei assim, como que você chegou a essa conclusão? E ela falou, por dedução, mãe. Não é isso que a gente espera? Talvez por influência, por ela ver esse meu mundo, que eu estou sempre discutindo com ela e com eles aqui em casa, né? Eu falei assim, cara, isso é exatamente o que eu faço no laboratório. E aí eu comecei a me colocar um pouco na posição dos estudantes também, né? Então, uma coisa que eu digo sempre, o primeiro passo é a universidade. Não desista nunca. Não desista nunca. Por quê? É ali que você vai aprofundar o teu conhecimento. Você vem com uma bagagem do 2º grau, que no nosso caso é péssima, é muito rasa, né? É muito básica, mas na universidade você vai começar a entender um pouquinho desse mundo e das suas possibilidades. Não que todo mundo vá virar pesquisador, não é isso que a gente quer, né? A gente também quer profissionais atuantes em outras áreas, mas esses que vão ter essa oportunidade de desenvolver ciência, né? E de desenvolver inovação e trazer novos produtos, porque a gente é suspeito que a gente é apaixonado, é uma cachaça para esse negócio de pesquisa, né? Cachaça, assim, entorpeante, a gente não vive sem isso, né? Mas eles percebem isso também, né? Eles começam a entender a importância disso, né? Então, assim, esse exame, eu acho que ele precisa ser modificado. Eu gosto muito do modelo da Europa, que vai
fazendo provas anuais e coletando notas, né? Informações sobre o aluno, isso. É uma peneira mais justa, assim, na verdade. Exato. Eu acho aqui no Brasil muito mais complicado, né? Mas é o primeiro passo, entendeu? Então, assim, é o que a gente tem que fazer. A gente tem que estimular essa galera a se interessar por isso. Então, acho que esse momento do corona foi um momento que botou a ciência muito em visibilidade. Eles começaram a entender a importância disso e o que a gente precisa fazer para transformar isso, para transformar esse conhecimento em poder e em benefício para a população, né? É isso que a gente quer no final das contas, né? Então, eu sempre... a minha visão é essa, né? É só o começo. E eu falo sempre aí, para o farmacêutico, então, eu falo, isso aí é o beabá. Faculdade de farmácia é o beabá. Agora você vai para o teu mestrado, depois para o teu doutorado, e depois você continua estudando, porque a gente tem muito a acrescentar. Você vê, o corona é uma doença absolutamente nova, a gente teve que aprender do zero. E quanto conhecimento foi gerado em um ano? Sim. Em um ano, quase todas as publicações de ponta foram todas em função do corona, né? Em função do corona. E a importância de metodologias, por exemplo, de metodologias e procedimentos para vacinas, que vêm sendo desenvolvidos nos últimos 10, 15 anos, e que agora puderam ser aplicados de forma absolutamente eficiente, né? Todo mundo fala assim, a vacina foi desenvolvida em uma semana. Não, é uma metodologia que vem sendo pesquisada há 20 anos e que foi aplicada no caso do corona e que, portanto, daí os resultados foram rápidos. Mas... e por isso diferentes metodologias também, né? Porque você tem várias maneiras de fazer vacina, né? Então, e hoje em dia já são 10 vacinas desenvolvidas no mundo para o corona, em tempo recorde. Mas por quê? Porque... Pois não. Nós estamos fechando 1 hora de entrevista, passou assim, nossa, voando. Tá tão bom, saudade. E eu sabia que ia passar voando, porque eu conheço você, a gente está começando com o canal, eu estou chamando todas as pessoas do meu círculo, onde eu me sinto confortável na minha zona de conforto, e na quinta-feira você vai estar de volta para um debate focado em homeopatia, e a ideia não é ter ódio aqui, porque os odiadores vão ser filtrados, é um canal sem domínio, mas ele também é sem ódio, mas a gente poder fomentar esse debate e falar da homeopatia, nós vamos fazer o programa na quinta-feira sem limite de horário, então as pessoas que vão desde o começo estar assistindo o programa já vão saber que a gente não tem 1 hora certinha para acabar, que a gente pode estender mais a discussão, vamos estar sem limite de horário também. Tá? Sem domínio e sem limite. Sem domínio e sem limite, isso. Mas eu queria te agradecer muito, eu fiquei muito feliz de vir. Eu acho que você é a terceira coroa que a gente coloca nessas nossas segundas-feiras com pesquisa e ciência. Tem sido conversas de nerd, mas tem sido conversas muito agradáveis, muito gostosas. A Karine derrubando o marido na pauta aqui, né? Essa Karine é uma fofa. Querida. E isso é duplamente importante porque mostra que a ciência não é um papo chato, mostra que a ciência é um papo muito legal e que os cientistas são pessoas que fazem parte da comunidade, são pessoas normais, vivendo as suas vidas e cuidando das suas famílias, não são pessoas diferentes do mundo. Sabe? Então eu queria te agradecer muito por essa live e dizer que tem... As duas estão aqui, as duas fãs estão aqui, dizendo que voltam e vamos trazer o Asterix. Então eu vou na quinta-feira, nós não vamos monetizar no Google, porque eu vou usar o Asterix de fundo, ou o Panoramix de fundo na nossa tela. Muito bom. Eu adorei, Raul. Muito obrigada pela oportunidade, por você me privilegiar. Para mim, é assim, uma honra enorme ser lembrada por vocês e poder participar aqui. Bom demais. E eu vou entrar em contato com o Ricardo, que você me sugeriu, e eu vou atrás do teu aluno que está aqui na Suíça para entrevistar ele também, de repente fazer uma live. Faz isso, você vai amar. Ele está em quarentena, então ele não tem nada para fazer por 14 dias. Então ele vai... então eu vou ver se eu consigo encaixar ele semana que vem aqui para conversar com a gente. Faz isso. Pede para ele falar sobre farmácia antroposófica. Você vai ver que ele vai ser maravilhoso. Muito obrigada. Eu que te agradeço, cara. Sim. Nos vemos na quinta. Senhoras e senhores, chegamos ao fim de mais uma live. Todos os nossos links para o canal estão na descrição do vídeo.
curta a nossa página no Facebook, nós estamos transmitindo na página do Gbook, nós estamos transmitindo na minha página também, nós temos tido audiência dessas páginas também, nós vamos continuar transmitindo para elas, não tem problema nenhum, mas curta a página Sem Domínio no Facebook, para você poder acompanhar por lá. Nós transmitimos também no Twitch, faça lá, curta, siga a nossa página no Twitch. E amanhã nós vamos trazer uma fotógrafa chamada Cristina Scuti, ela é curitibana, e ela faz um trabalho bem bacana com fotografia, com reescrita da autoestima da mulher a partir da fotografia. Um trabalho bem bacana que ela faz. Eu quero ver se eu consigo montar com ela amanhã durante o dia alguns slides para a gente passar uma apresentação das fotos dela. Não percam a live de amanhã. E seguindo aqui o comentário da Karine, nós vamos, na quarta-feira, estar falando com um senhor que fala de reflorestamento, uma pessoa fantástica, trabalha com óleos essenciais, porque ele procura um manejo... Desculpa, Cláudia, tem como disponibilizar o quê? Responde para mim o que a gente tem como disponibilizar, eu te digo. Será que é a live? A live está disponibilizada no YouTube, estão todas armazenadas no nosso canal do YouTube, se for isso. Tá? E na quarta-feira nós vamos falar com o Rômel, que ele trabalha com manejo florestal, trabalha com a parte de ecossustentabilidade e óleos essenciais. Vai ser uma entrevista bem bacana. Tá? Então não percam a gente amanhã, não percam a gente na quarta, e na quinta-feira estejam aqui de volta para a gente fazer polêmica com a Carla e infernizar essas pessoas que fazem pesquisa com terapias que não são complementares, são terapias integrativas. Eu anotei aqui para não esquecer. Muito bem, muito bem. Boa noite para vocês, obrigado pela audiência. Beijo, obrigada.